Bom, então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, trazendo aqui hoje conteúdo para te atualizar de uma notícia que eu já apresentei aqui em um dos vídeos há cerca de um mês atrás, tá bom? E a notícia basicamente era essa daqui. O Conselho Federal da OAB envia ofício ao Conselho de Justiça Federal para a liberação de precatórios federais. Eu não vou ler toda a notícia novamente, tá certo? Vou deixar aparecer um card aqui para que você possa clicar nesse vídeo caso tenha interesse em ver novamente essa notícia, tá bom? Eu vou passar direto aqui para o ofício que a OAB mandou para o Conselho da Justiça Federal. Então, um ofício aqui para o ministro Humberto Martins, presidente do Conselho da Justiça Federal, e a OAB diz aqui por quais fundamentos que está enviando esse ofício, né? E no final ela fala assim: pelo exposto, viemos requerer a liberação antecipada dos precatórios alimentares ainda no primeiro semestre de 2022, cujo pagamento a ser operacionalizado pelo Judiciário Federal. Tá bom? Então, o que acontece? Até agora, nós não tivemos notícias sobre a liberação do pagamento dos precatórios que foram apresentados até 1º de julho de 2021 na Justiça Federal. Nós ainda não tivemos notícia desses pagamentos, tá bom? Até aqui tivemos apenas o pagamento dos RPV, requisição de pequeno valor, tá certo? O que é RPV? Eu gosto de comparar RPV a um cheque, tá? O juiz assina esse cheque, manda para o tribunal e após essa formalidade, a gente conta o prazo de 60 dias e o pagamento vai acontecer, tá bom? Eu não conheço, pode até acontecer, mas nos processos em que eu atuo, eu nunca vi atrasar esse prazo de 60 dias após cumpridas todas as formalidades, tá bom? Não é assim, você ganhou o processo, né? Às vezes as pessoas pensam, ganhei o processo, agora em 60 dias eu vou receber? Não, a gente ainda tem algumas formalidades a serem cumpridas, precisa fazer a liquidação da sentença, chegar ao valor correto, né? Definir que esse valor realmente é inferior a 60 salários mínimos, e aí sim o juiz vai preparar esse documento, vai assinar e vai mandar para o tribunal. Após tudo isso, aí sim a gente conta 60 dias, tá? Mas, voltando aqui ao que nos interessa nesse vídeo, nós estamos falando dos precatórios. Então, a OAB enviou esse ofício aqui para o Conselho de Justiça Federal, demorou um pouquinho, mas nós tivemos a resposta, e aqui está, mais uma vez, no portal da OAB, tá, a nova notícia. Justiça prevê liberar precatórios federais do exercício 2022 até 15 de agosto. O Conselho de Justiça Federal informou ao Conselho Federal da OAB nesta terça-feira, dia 14/6, que a liberação de precatórios federais sob a responsabilidade da Justiça Federal está prevista para ocorrer até a primeira quinzena de agosto. A previsão atende à solicitação feita pelo Conselho Federal da OAB para antecipação dos pagamentos. Então, só para demonstrar aqui que surtiu efeito esse pedido da OAB, né? O Conselho de Justiça Federal vai liberar os pagamentos. E aí eu vou passar direto por último parágrafo, e aqui a gente tem o seguinte: o tribunal esclareceu ainda que os valores a serem pagos observam os limites definidos no artigo 107 do ato das disposições constitucionais transitórias, com redação dada pelas emendas constitucionais 113 e 114, e que a efetiva disponibilização dos recursos em favor dos beneficiários, tendo em vista os procedimentos administrativos internos nos tribunais e instituições financeiras, está prevista para ocorrer até a primeira quinzena do mês de agosto, tá bom? Só para esclarecer o que são esses artigos, o que é esse artigo 107A, com as emendas constitucionais 113 e 114, eu peguei a nota técnica aqui emitida pela Justiça Federal da Quarta Região, Tribunal Regional da Quarta Região, e aqui explica o seguinte: da ordem de pagamento de precatórios em 2022 e nos exercícios subsequentes. O pagamento dos precatórios limitados ao valor de orçamento disponibilizado a cada tribunal seguirá o previsto no parágrafo 8º do artigo 107. A. Parágrafo 8º. Os pagamentos, em virtude de sentença judiciária de que trata o artigo 100 da Constituição Federal, serão realizados na seguinte ordem: a obrigação definida em lei como pequeno valor, prevista no parágrafo 3º, artigo 100 da Constituição Federal, ou seja, as requisições de pequeno valor, que eu já expliquei para vocês, até aquele limite de 60 salários mínimos, tá bom? Precatórios de natureza alimentar, cujos titulares originários ou por sucessão hereditária tenham no mínimo 60 anos de idade,
ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de pequeno valor, ou seja, até o limite de 180 salários mínimos. Demais precatórios de natureza alimentícia até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de pequeno valor, mais uma vez, limite de 180 salários mínimos para o caso das pessoas que não se enquadram nessas situações, ou seja, pessoas com menos de 60 anos de idade e que não sejam portadoras de doença grave ou com deficiência, assim definidos na forma da lei, tá bom? Então, esses aqui são os terceiros. Primeiro, pagamento de RPV. Segundo, essa classe aqui, até 180 salários mínimos, pessoas com no mínimo 60 anos, então 60 anos ou mais, portadores de doença grave ou com deficiência, e não sendo nenhuma dessas situações, até 180 salários mínimos também. Terceira prioridade, né? E aí, por quarto, demais precatórios de natureza alimentícia, além do valor previsto no inciso 3, ou seja, aqueles que têm mais de 180 salários mínimos para receber, estão lá no final. E os demais precatórios, por último. Então, essa aqui é a ordem de pagamento, né? A ordem de como deve ser realizado o pagamento dos precatórios agora no ano de 2022, com a previsão para que comece a ser realizado, para que comecem a ser realizados esses pagamentos na segunda quinzena do mês de agosto, conforme o ofício do Conselho da Justiça Federal enviado para a OAB, tá bom? Lembrando o seguinte, no vídeo passado eu cometi uma pequena falha, e aí eu coloquei a correção, né, uma errata lá na descrição do texto, mas eu vou trazer aqui para vocês também. Os precatórios de 2022, eles para serem pagos, eles devem ter sido apresentados ao tribunal até o dia 1º de julho de 2021. Era essa a redação aqui da Constituição Federal até dezembro do ano passado, tá bom? Então tá aqui, ó, artigo 100, certo? Artigo 100, parágrafo 5º. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentença transitada em julgado, constante de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, ou seja, os precatórios que foram apresentados até 1º de junho de 2021 têm que ser pagos aqui até o final de 2022, respeitado agora os novos limites constitucionais das emendas constitucionais 113 e 114, tá bom? O que acontece? Nós tivemos essas emendas constitucionais, apertando aqui em vigência, ó, a gente chega aqui em 16 de novembro de 2021. Então, por óbvio, isso aqui não vai atingir aquelas pessoas que já tinham o direito adquirido em 1º de julho de 2021. Porém, agora para 2022, para que o seu precatório seja pago no ano de 2023, ele deve ter sido apresentado conforme a nova redação do parágrafo 5º, que diz o seguinte: é obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentença transitada em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente, tá bom? Com isso aqui, o Conselho Nacional de Justiça também atualizou as suas portarias que tratam sobre a expedição dos precatórios e os pagamentos. E olha só como que ficou agora no artigo 15 da resolução 448 do CNJ. Olha só, para o efeito do disposto no parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal, considera-se momento de requisição do precatório para aqueles apresentados no tribunal entre 3 de abril do ano anterior e 2 de abril do ano de elaboração da proposta orçamentária, a data 2 de abril. O tribunal deverá comunicar até 30 de abril a cada ano, por ofício ou meio eletrônico equivalente, à entidade devedora os precatórios apresentados até 2 de abril. Olha só, com a redação agora igual lá na Constituição, conforme as emendas 113 e 114, com seu valor atualizado na forma do artigo 21 dessa resolução, visando a inclusão na proposta orçamentária do exercício
subsequente. Então, é isso aqui. Fechamos esse vídeo de hoje. Se você quer ver o que os tribunais, né? A gente tem 5 tribunais no Brasil, 5 tribunais federais, tá bom? TRF 1, 2, 3, 4 e 5, né? Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta região. Se você quer ver o que esses tribunais estão falando, o que eles divulgaram, segue comigo aqui no próximo vídeo, vai ter um card aqui no final para você seguir para o próximo vídeo e ver o que os tribunais estão falando, tá? O que eles estão divulgando em relação ao pagamento dos precatórios 2022, tá certo? Então, grande abraço, eu espero que você já tenha se inscrito no canal e te espero aí no próximo vídeo.